Então, boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos aqui nessa tarde, apesar de não estarmos fisicamente juntos, mas eu tenho certeza que nós estamos em pensamento e no coração, né? É muito bom a gente poder tirar esse tempinho para a gente falar, para a gente pensar sobre as questões do Evangelho e sair aí um pouco de tanta coisa pesada, né, que está acontecendo. Bom, o tema dessa semana se encontra no capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, mais especificamente no item 3, que trata das características do homem de bem. O capítulo 17, ele tem início com a citação dos versículos 44 e 46 a 48 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que diz assim: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Mateus relata aqui nesses versículos que Jesus, vendo as multidões, né, ele vivia cercado de multidões, ele subiu a um monte e ele começou a transmitir os seus ensinamentos, né? Ele começou a fazer lá o seu sermão. Nessa situação, ele nos trouxe várias informações. Ele nos trouxe os versos do poema das bem-aventuranças, ele nos orientou para que nós fôssemos o sal da terra e a luz do mundo. Ele afirmou que ele não veio para destruir a lei nem os profetas, pelo contrário, ele veio fazer cumprir a lei de Deus. E ele finalizou esse sermão dizendo: Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nessa transmissão de ensinamentos, Jesus nos trouxe muitas orientações, ele nos trouxe muitas pistas que nós deveríamos seguir para obter o nosso progresso moral. Ele nos indicou como a gente deve agir e ele nos indicou qual é a nossa meta. Ele nos mostrou qual é a nossa meta, qual é o nosso modelo de perfeição. Ele disse: sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Em outras palavras, Jesus, ele simplesmente deu a receita do bolo pra gente, né? Ele falou: ó, a receita tá aqui, leiam e façam. Creio que não há dúvida, né, de que todos nós fomos criados por Deus. Ele nos criou iguaizinhos, todos nós, como seres simples e ignorantes, tá certo? Ao longo das nossas várias existências, a gente vai aprendendo e a gente vai desenvolvendo em nós algumas qualidades, algumas virtudes que nos aproximam de Deus, né? Ou seja, nos aproximam da perfeição absoluta, né? Ele que é a nossa limite máximo de perfeição. Cada um vai seguindo este caminho, cada um no seu ritmo, cada um com as suas escolhas, é lógico, cada um dentro do seu livre-arbítrio. Agora, uma coisa é verdade, quanto mais a gente se melhora moralmente, quanto mais a gente se aproxima aí desse ideal de perfeição, mais as nossas dores, os nossos sofrimentos, o nosso peso, não o pezinho de quilo, né? Esse que a gente carrega aqui nas costas, né? Quanto mais a gente caminha em direção a essa perfeição, mais essas coisas ruins elas diminuem. Por quê? Porque mais próximos a gente fica da felicidade. E é exatamente isso que Deus espera da gente, né? Ele espera o nosso progresso, ele espera a nossa felicidade, ele espera que aquele serzinho simples e ignorante que ele cresceu lá chegue à perfeição, né? Mesmo que não seja a perfeição absoluta, mesmo que seja uma perfeição relativa. Agora, vamos combinar uma coisa: não dá para nós sermos considerados como seres perfeitos
se primeiro nós não formos pessoas de bem, né? Se a gente não for homens de bem, eu acho que não, não casa, né? Não bate. Por isso, o item 3 aqui do capítulo 17, nesse capítulo a gente vai encontrar um verdadeiro roteiro de comportamento que todos nós deveríamos já estar seguindo há muito tempo, né? Para que a gente seja considerado como uma pessoa de bem. Esse texto nos traz exemplos de algumas das características consideradas como características de pessoas de bem. Então vamos lá. O homem de bem pratica a lei de Deus. Que lei? A lei do amor, da caridade e da justiça. O homem de bem é portador de fé verdadeira. Ele aceita a vontade de Deus e ele confia plenamente nos desígnios de Deus. O homem de bem é justo. Ele entende os seus direitos, ele cumpre os seus deveres, ele tem bom senso. O homem de bem, ele busca sempre se melhorar moralmente, ele está sempre buscando o seu progresso moral. O homem de bem, ele é virtuoso, ele tem uma série de qualidades. Ele é gentil, ele é benevolente, ele não julga, ele perdoa, ele é sincero, ele é sensato, ele é solidário, ele é discreto. O homem de bem, ele reconhece que os bens materiais, eles são transitórios, né? Eles não são para sempre, né? Eles não são nossos. O homem de bem não faz, em resumo, né? E por último, o homem de bem, ele não faz ao próximo aquilo que ele não gostaria que fizessem com ele. Então, essas características que a gente leu aqui, assim, de maneira bem resumida, elas não esgotam como deve ser o procedimento, como deve se portar uma pessoa de bem. Mas elas são consideradas assim como condutas basilares, né? Que devem ser seguidas por uma pessoa de bem. Nós poderíamos ficar aqui horas, poderíamos ficar a tarde inteira falando a respeito das características dos homens de bem, dando exemplos de condutas de homens de bem, citando personalidades que são e foram já reconhecidas como pessoas de bem. Enfim, a gente poderia ficar um tempão falando isso, mas primeiro, a gente não tem esse tempo. Segundo, eu gostaria que a gente fizesse uma coisa diferente. Eu gostaria que a gente fizesse algumas reflexões, né, no sentido de facilitar o nosso caminho para nós nos tornarmos pessoas de bem. Os 2 primeiros parágrafos do item 3, eles começam discorrendo sobre as características do homem de bem. Então, eles dizem assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Submete-se em todas as coisas à sua vontade. Analisando esses 2 parágrafos, a gente pode perceber algo muito interessante. Esse pequeno trecho, ele traz vários verbos de ação. Vocês notaram? Praticar, interrogar, perguntar, fazer, submeter. Então, a gente pode perceber que o Evangelho, ele nos traz a ideia do homem de bem como alguém de atitude, como alguém que executa, que faz alguma coisa, né? O homem de bem não é aquela criatura que fica ali só no campo das ideias, no campo das teorias, né? Teorizando sobre o que é ser um homem de bem, ou que fica lá no campo dos sonhos. Ai, como eu sonho em um dia ser uma pessoa de bem. Não, a pessoa de bem, através das suas atitudes, ela busca cumprir a lei de Deus. Quando? Agora, já, nesse momento presente, né? E mesmo que essa pessoa, ela não tenha o conhecimento teórico, né, sobre essa lei, o que é a lei de Deus,
essa pessoa consulta a sua consciência, onde no final das contas, né, estão impressos lá todos os princípios divinos. Por quê? Porque fomos criados por Deus, né? Então, na nossa consciência, esses princípios divinos, eles estão lá impressos. Então, essa pessoa de bem, ela busca agir sempre da maneira mais justa possível. As pessoas de bem têm, então, como característica essencial a obediência irrestrita à lei do amor, da caridade e da justiça. De que maneira? Da maneira mais sincera, da maneira mais pura possível, né? Ou seja, a pessoa de bem, mesmo não sendo perfeita, mesmo não conseguindo ainda cumprir ipsis literis essa lei divina, ela tenta sempre fazer o seu melhor. E dá pra gente perceber quando a gente está diante de uma pessoa de bem, não é verdade? Independentemente da situação social, da religião, da posição política, do cargo, da profissão que essa pessoa tenha, do time de futebol que essa pessoa torce, sei lá, independentemente da posição que essa pessoa ocupa na vida, ela é prontamente reconhecida por aqueles que estão ao seu redor. Não é verdade? Por quê? Porque as suas atitudes, os seus exemplos falam por ela. Né? Você não vai encontrar um homem de bem por aí falando pelos cotovelos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu penso nisso, porque Não, você não vai encontrar isso. Isso não existe, mesmo porque ostentação não é uma característica de uma pessoa de bem, né? A gente tem vários exemplos de pessoas de bem. Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, enfim, inúmeros. Agora, tem um que para mim é o que chega mais próximo ao conceito de perfeição absoluta que já passou pela Terra. Né? Para mim não tem outro. Sem sombra de dúvida, Jesus. Jesus é o melhor exemplo de homem de bem que a gente já viu. Não só porque ele nos trouxe ensinamentos assim preciosos que mudaram radicalmente a história da humanidade. Não é só por isso não, mas é porque ele executou perfeitamente a lei de Deus e ele se submeteu integralmente à vontade de Deus, ao ponto de entregar a sua vida, né, essa vida aqui no nosso planeta, para que essa lei se cumprisse, para que esses ensinamentos fechassem, né, ficassem redondinhos. Então tá, a gente já sabe que o homem de bem é uma pessoa que age, a gente já sabe algumas das características que ele tem, que ele deve seguir a lei de Deus. Agora, como é que a gente sabe se a gente está conquistando o status de homem de bem, de pessoas de bem, né? Como é que a gente sabe se a gente está no caminho certo? Olha, tem um método muito eficaz para isso. Ele é tão eficaz que, inclusive, ele é recomendado por Santo Agostinho. Ele já falou isso lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, no Evangelho. É o autoconhecimento, né? Autoconhecimento, ele é um processo de autoavaliação, através do qual nós fazemos uma análise íntima de nós mesmos, né? De maneira particular, ali, a gente com a gente, né? Fazendo uma DR com a gente mesmo. A gente busca de uma maneira honesta, sem sermos condescendentes, ou seja, sem ficar colocando a mãozinha na nossa cabeça, mas também sem sermos críticos destrutivos, né? Sem ficar dizendo, eu não presto mesmo, eu não sirvo para nada. Não. De uma maneira bem honesta, a gente busca avaliar o que a gente tem de bom e o que a gente precisa melhorar. Opa, mas a gente tem coisa boa? É claro que a gente tem. Com certeza a gente já tem qualidades, mas a gente ainda tem muitas imperfeições e essas imperfeições é que precisam ser corrigidas, é que precisam ser melhoradas, né? Através da nossa vontade e do nosso esforço. A prática contínua, né, dessa autoavaliação, ela ajuda a gente a saber se hoje nós somos melhores do que nós fomos ontem, né? Por isso ajuda a corrigir as nossas imperfeições. Se a gente fica atento às nossas atitudes,
as nossas palavras, os nossos pensamentos, a gente acaba melhorando, a gente acaba fazendo a famosa reforma íntima, né? Que todo mundo fala, ai meu Deus, que difícil, mas é mesmo, né? Agora, a autoavaliação é a ferramenta. É a ferramenta para a gente mudar e é a ferramenta para a gente verificar se a gente está no caminho certo. Então, na verdade, a gente tem aí, né, quando a gente começa a verificar tudo isso, reforma íntima, melhora moral, atitude, lei de Deus, executar a lei de Deus, homem de bem, a gente consegue verificar que se formou um círculo virtuoso, uma engrenagem do bem. Como assim? Olha, se a gente busca o nosso autoconhecimento, a gente dá início à nossa reforma íntima, ok? Quando a gente está nesse processo, né, a gente fica atento a quê? Às nossas atitudes, às nossas palavras, aos nossos pensamentos. Isso nos empurra a agir, a tomar atitudes, a sermos proativos na condução do nosso progresso moral. Olha, se a gente está buscando o progresso moral, a gente está executando as leis de Deus. Portanto, a gente está se tornando pessoas de bem. E, por consequência, nós estamos seguindo o caminho da perfeição. Não é fantástico? Eu achei incrível isso. Mas é verdade, né? E não é só isso, hein? Não é só isso. Não é uma coisa que acontece só aqui comigo, eu, sozinha, né? Distintamente ou separada do resto do mundo. Não. À medida que cada um de nós trabalha para sermos pessoas de bem, à medida que cada um de nós entra nessa engrenagem do bem, a gente trabalha não só para a nossa melhoria individual, do nosso progresso moral e espiritual, mas a gente trabalha juntos para esse aceleramento do processo de transição planetária pelo qual passa a Terra. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu fiquei estupefada. É verdade, não é? Quando a gente busca ser pessoas de bem, a gente auxilia que essa transposição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração se dê mais rápido, porque a gente melhora a vibração, a gente melhora todo o ambiente do planeta Terra. Mesmo que esse planeta de regeneração que a gente tanto espera não seja ainda um mundo perfeito, né? Com certeza é um mundo muito melhor do que a gente tem hoje, né? Um mundo onde a gente vai encontrar muito mais paz, muito mais amor, né? É um mundo que talvez a gente não precise ter mais coronavírus para vir nos mostrar, né, uma série de coisas que a gente precisa enxergar. Então, só para encerrar, né, eu gostaria de citar uma frase do imperador romano Marco Aurélio. Ai, gente, que bizarrice! Nessa altura do campeonato, citar a frase de imperador romano? Mas espera aí, tem sentido. Marco Aurélio, ele foi um imperador que ele viveu no primeiro século depois de Cristo. E ele foi considerado um dos últimos bons imperadores, né? Ele se dedicava à guerra, é lógico, né? Era típico daquele povo daquele momento, mas ele também se dedicava à filosofia, né? Ele seguia uma linha filosófica chamada estoicista. Bonito, né? Mas os estoicistas, eles influenciaram muito o pensamento dos primeiros cristãos e eles consideravam, né, era a linha mestra deles, que nós deveríamos aceitar o destino. Nós deveríamos abraçar e aceitar o nosso destino e que nós deveríamos extirpar da nossa vida as paixões humanas para que nos tornássemos sábios. Olha, esse homem que batalhava, né, que incentivava a guerra, ele também pensava dessa forma. E ele falou, há 2000 anos atrás, uma coisa muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora.
Não desperdice mais nenhum tempo discutindo sobre como um homem bom deveria ser. Seja um. Verdade, né, gente? É verdade. Bom, então, como sempre, né, tudo só depende de nós, né? Eu agradeço muito pela oportunidade de ter estudado de novo esse item 3 do capítulo 17 do Evangelho e eu peço a Deus que nos dê muita coragem e muita força para que a gente siga aí o nosso caminho em direção ao nosso progresso, né? Muito obrigada a todos, que todos tenham uma semana de muita saúde, de muita paz, de muita proteção e que, se Deus quiser, logo logo nós estejamos juntos fisicamente lá no lar de Jesus. Um beijo a todos.